O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Podem se acomodar, meus queridos irmãos e irmãs. Olha, eu estou me sentindo em casa aqui na paróquia de Santo Antônio, porque eu sou muito devoto de Santo Antônio, tenho nele uma pessoa que para mim é um grande exemplo de homem de fé. Um grande exemplo também, já que sou padre, de pregador. Um grande exemplo de uma pessoa que deve ser uma pessoa de caridade, porque aquela pessoa que se julga de Deus precisa, em primeiro lugar, colocar os outros à frente. É muito bonita a decoração que vocês fizeram ao redor de Santo Antônio. Normalmente o pessoal coloca aquela auréola, né? A auréola saindo santidade. É muito interessante que a auréola ao redor de Santo Antônio aqui hoje é de pães. Vocês sabem a história dos pães de Santo Antônio, né? Porque Santo Antônio era um homem que num determinado momento da vida dele cuidava da caridade, e ele era um homem muito caridoso, e no convento todos os pobres necessitados que chegavam diante dele pediam a ele. E o que estava acontecendo? Também estava passando necessidade o convento, porque o convento não era rico. Convento de São Francisco sabe como é, né? São Francisco é o homem que preza pela pobreza espiritual e está atento àqueles que são necessitados. Santo Antônio, não diferente de São Francisco, porque se conheceram, amaram a mesma coisa, amaram o mesmo Jesus. Quando ele chega para poder cuidar daqueles que de fato foram colocados aos cuidados dele, o que ele fez? Ele pegou os pães que era reservado para os frades comerem, porque já tinha acabado o pãozinho da caridade, e aí só tinha o que estava na mesa deles. E o pessoal começou a reclamar. Os frades falaram: se o senhor entregar todos os pães, nós vamos comer o quê? Não é assim? A preocupação era legítima, claro. Para pensar você, se tirar a comida do teu prato, do prato do teu filho, da tua filha, vai comer o quê? O que adianta a gente destampar um santo para tampar o outro? Não é assim que a gente pensa? Santo Antônio não pensava dessa forma. Ele pensava que Deus era capaz de providenciar tudo. E ele dizia: caros frades, a nós, o povo, pode olhar com mais caridade e doar. A estes pobres, quem vai fazer por eles? Se nós fecharmos os nossos olhares a eles, quem abrirá? E ele sempre pegava o pão que era lá reservado para os frades e levava. E teve um momento em que o superior disse a ele: chega, não é para levar mais.
E ele continuou fazendo na santa desobediência, mas ele continuava levando os pães. Fato é que milagrosamente nunca faltou pão, nem aos pobres e nem aos frades. E Santo Antônio começou a ser conhecido como homem que multiplica os pães. Mas não é porque ele faz a multiplicação dos pães como Jesus, porque aquela multiplicação dos pães que Jesus fez é inigualável. Mas Antônio soube entender qual era o significado da verdadeira caridade. Ele se revestiu do hábito de franciscano, porque dentro do coração dele existia um coração franciscano batendo. Queira Deus que a nossa paróquia aqui, a ele dedicada, tenha dentro do coração o que ele tinha dentro do coração dele. Queira Deus que ao redor da nossa cabeça, quando for brilhar a santidade, não brilhe ouro, mas brilhe alguma coisa como aquela ali, que significa muito. O pobre sabe o valor do pão. Então que Deus possa olhar por cada um de nós. Outra coisa que me faz sentir muito à vontade aqui nessa comunidade é que essa comunidade foi, por muitos anos, administrada e comandada pelo nosso saudoso e querido Padre Pietro Bon. O Padre Pietro Bon é um homem excepcional enquanto ser humano, enquanto sacerdote para a nossa diocese também. Foi um homem que para nós era uma referência quando eu ainda era menino. E para minha alegria, o Padre Pietro Bon, ele foi padre novinho na paróquia em que hoje eu sou pároco. Antes dele vir para cá, para Vila Talarico, ele era vigário junto com o Padre Zaga, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida da Ponte Rasa, que é onde hoje eu estou. Então, lá no céu, o Padre Pietro deve estar mexendo os pauzinhos dele para poder assistir de camarote a nossa celebração de hoje e interceder por nós também. Outra razão, o Padre Luciano, querido amigo, ele me acolheu na paróquia dele quando ele estava lá no Itaim Paulista e eu era seminarista naquela época. E ele me ajudou a começar um estágio pastoral e terminar um estágio pastoral. Somos amigos e hoje ele está celebrando lá junto com o meu povo, que hoje é dia do Sagrado Coração. Então, razão a gente tem, né? Para se sentir em casa. Mas razão maior é o altar que deixa a gente se sentir realmente na mesa. Quando você chega diante de uma mesa e você se senta à mesa com irmãos, tudo começa a ter um gosto diferente. Essa mesa aqui, ela tem um sabor que nós todos conhecemos. É o sabor da santidade, é o sabor da esperança, é o sabor do preencher a vida. Esse é o sabor que a Eucaristia tem. Esse é o sabor do pão. Não aquele pão apenas, mas do pão eucarístico que mata a fome da gente. Hoje, muito bonito é o nosso salmo, né? Que inclusive também foi aqui cantado hoje, está sendo animada a missa por amigos nossos lá da nossa paróquia, que participam de lá também, são paroquianos nossos também. É uma honra também. Mas você viu que salmo bonito? Deus faz uma promessa. Hoje vocês vão beber o manancial da salvação. Eu digo amém. E você? Amém. Que nós possamos beber desse manancial. A gente sabe o que é um manancial. O manancial não é uma garrafinha d'água. O manancial é alguma coisa que jorra e que não para de jorrar. E Jesus disse uma vez que se vocês beberem da água que eu der a vocês, nunca mais vocês terão sede. Por isso que nós estamos vencendo o frio e aqui estamos. Outros irmãos também vencendo o frio, vencendo muitas tribulações, estão ali junto com a gente, nos acompanhando e celebrando da mesma forma que nós essa missa. Porque nós temos uma certeza, a certeza do amor irrevogável de Jesus por nós. Independente do nosso pecado, da nossa situação de pessoas frágeis, humanas, independente de qualquer coisa, o Senhor está ali. O Senhor está ali para nos amar. E ouvir isso numa sexta-feira é uma coisa maravilhosa, porque hoje, no finalzinho dessa semana, para muitos conturbada, só Deus sabe qual é a história que a gente carrega, né? Só Ele sabe o que a gente veio apresentar aqui para esse altar.
pois na hora da comunhão todos estaremos unidos. Todos estaremos unidos assim como estamos unidos desde o começo da celebração. E quando um se une a um outro, se torna mais forte. Então que nós possamos renovar essa fortaleza que vem da nossa fé. E junto conosco está também querido Santo Antônio, homem que ensinava, homem que falava da palavra de Deus. Gente, quando eu morei na Itália, fiquei um tempo, né? Porque aqui não é pouca porcaria não, né? Aqui se é para morar fora, a gente vai morar na Itália. Mas o tempo que eu morei na Itália, porque eu fiz um curso, o bispo pediu para eu ir lá fazer um curso, fiquei 3 anos fazendo um curso lá, eu tive a graça de ir até a igreja de Santo Antônio, em Pádua. Lá na Itália se chama Padova, né? E é uma basílica imensa, gente, enorme, uma igreja muito grande. E linda, quando você entra dentro dela, olha, já até me arrepio agora, você sente de fato uma presença muito forte de Deus, é óbvio, porque é a casa de Deus. Você sente a presença de Santo Antônio, o homem do amor, do aconchego, parece que você sente cheiro de pãozinho quase lá, né? Mas você sente muito a boa energia que as pessoas que têm ali vão e deixam. Você sente também uma fé que é muito maior do que essas energias. Mas você sente uma fé grandiosa daquelas pessoas. E quando eu cheguei perto, eu vi uma coisa que eu não sabia que eu ia ver. Eu cheguei perto da onde está o corpo de Santo Antônio, que é bem assim, parecido aqui. Tem o altar e bem lá em cima é onde fica o corpo de Santo Antônio. Está lá os restos mortais dele. Não dá para ver os restos mortais dele, mas dá para ver uma coisa. Vocês sabem o quê? A língua. A língua de Santo Antônio está intacta e dá para ver, porque está dentro de uma redoma de vidro. E eu vi a língua de Santo Antônio. Nós estamos falando de um homem que morreu em 1231. Sabe o que é isso? É muita coisa, né? Santo Antônio morreu ali, 10 anos depois que ele conheceu São Francisco de Assis. Ele nasceu em 1195 e morreu em 1231. Portanto, ele morreu novinho, né? Santo Antônio tinha 36 anos quando ele morreu. Olha só, eu tenho 40. Quantos você tem? Santo Antônio tinha 36 quando ele morreu. Um homem que viveu para nós tão pouco, mas com tanta intensidade. Deus quis respeitar, claro, como sempre faz, mas quis respeitar a memória de Santo Antônio e deu a Santo Antônio um dom maravilhoso. Tanto é que hoje nós aqui, do outro lado do oceano, falando a mesma língua dele, né? Porque Santo Antônio falava português, né? Porque ela era a língua portuguesa, né? A mesma língua, falando a mesma coisa. A gente lá do outro lado do oceano hoje está falando de Santo Antônio, quantos anos depois? Por quê? Porque foi um homem que na sua vida ele viveu algo que permanecia. Ele não era um homem que simplesmente era fugaz, com coisas pequenas. Ele sabia viver na passagem do mundo com coisas eternas. A gente precisa olhar para ele e dizer: Santo Antônio, ajuda essa juventude de hoje. Não só a juventude novinha do corpo, né? Novinha de idade, mas a juventude que dentro do coração se renova a cada dia. Ajuda a gente a ser também pessoas de palavra. A língua dele está intacta até hoje por milagre de Deus. Todo o corpo foi decomposto, né? Aquela decomposição normal que acontece com todos os cadáveres, menos a língua. O que será que Deus quer dizer para a gente, né? A gente precisa frear a nossa língua, nós que somos devotos de Santo Antônio, quando a nossa língua vai muito pelo ímpeto. A gente tem que falar mais das coisas de Deus, porque o que é de Deus é eterno. A gente tem que falar mais daquilo que a gente acredita e falar menos daquilo que a gente simplesmente tem como uma esperança humana. Então, gente, que nós possamos na nossa vida buscar esse caminho de renovação espiritual, buscar esse ensinamento tão profundo de Santo Antônio e pedir a Ele que na graça possa nos atender.
Vocês conhecem o responsório de Santo Antônio, né? E uma coisa bonita diz assim: se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. O que vocês vão ver? Vereis fugir o dragão e as tentações infernais. E esse responsório, ele vai sendo repetido cada vez pelas pessoas de fé, porque elas sabem que a língua é uma faca de dois gumes, como diz São Tiago. Vamos usar a língua a nosso favor. Vamos usar a língua a favor daqueles que estão precisando de Deus. Se tem alguém que está azucrinando a sua vida, ao invés de usar a língua para falar, para maltratar, para fazer o que não devia, faz o contrário. Usa a sua língua para falar bem. Jesus disse: se alguém fala mal de você, fala bem dele. Se alguém arrancar a tua túnica, dá o manto também. Se alguém bater numa face, oferece a outra. São coisas que para nós, Senhor, qual é o objetivo de tudo isso? Como posso fazer uma coisa dessa? Deus vai nos orientando na medida que a gente se põe à disposição. Se nós não formos dispostos para as coisas de Deus, não adianta. A gente pode ficar esperneando de joelhos, pode ir para Aparecida a pé, pode subir essa escadaria aqui de joelhos, que nada disso vai ter sentido se o nosso coração não dizer ao Senhor: vem e faz da minha vida o que o Senhor quer. Então, que antes de qualquer tipo de devocionismo, que é bonito, antes de qualquer tipo de devocionismo, verdadeira espiritualidade, verdadeiro coração adorador, verdadeiro coração generoso, não generoso para inglês ver ou para agradar a comunidade, o padre ou quem quer que seja, mas para agradar a Deus, né, gente? Que é por causa dele que nós aqui estamos. Então vamos pedir essa bênção para Deus e pedir que Santo Antônio interceda em nosso favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.